pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanessa, né? Como muitos já sabem, eu peço desculpa para vocês por não estar agora, né, compartilhando esse momento com vocês presencialmente, mas eu dei um jeitinho de estar participando assim por vídeo, porque eu trabalho na escola, ocupo 2 funções lá e não tem como eu estar me ausentando pela parte da manhã. Mas cá estou eu com o vídeo com vocês novamente. Meu grupo e eu vamos falar sobre a 9ª carta e a 8ª carta. Eu vou iniciar falando para vocês sobre a 8ª carta. Ela traz o título Vim fazer o curso do magistério porque não tive outra possibilidade. Bom, Paulo Freire inicia dizendo que ele foi fazer uma formação em São Paulo e que, por motivação das professoras, ele teve 2 tipos de testemunho, vamos dizer assim, que foi não vim fazer o curso do magistério porque não tive outra possibilidade, e outras disseram que estavam ali porque estavam esperando mais tranquilamente o casamento e enquanto isso estavam fazendo o curso. E ele traz assim uma fala meio indignada de que ele diz assim: estou absolutamente convencido de que a prática educativa de que tenho falado tanto ao longo dessas páginas e cuja boniteza e importância tenho me deferido tanto, também não pode ter para sua preparação as razões de ser as motivações referidas. Então, para que você exerça a educação, essa profissão de educação, você precisa ter outras motivações. Então, ele traz aqui que não ter outra opção ou estar esperando o casamento não dão a motivação adequada para que você faça esse tipo de curso, porque ela exige outros tipos de motivações. E essas que são trazidas aqui, elas reforçam a ideia de que não é uma profissão importante. E concordamos que é de extremamente importância a nossa profissão como educadores e educadoras. Aí depois ele vai trazer justamente isso, a relevância do professor. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Obviamente, reconhecer a importância de nossa tarefa não significa pensar que ela é a mais importante entre todas. Significa reconhecer que ela é fundamental, algo mais, indispensável à vida social. Eu não posso, porém, formar-me para a docência somente porque não houve outra chance para mim. Menos ainda somente porque enquanto me preparo, espero um casamento. Com essas motivações que sugerem mais ou menos o perfil que faço da prática educativa. Fico nela como quem passa uma chuva. Então, ele faz uma analogia aqui, exemplifica que dá a entender que a gente está ali naquele curso como se a gente tivesse assim, ó, apenas se protegendo da chuva e esperando a chuva passar. E aí, quando a chuva passar, a gente vai simplesmente sair e ir para outros caminhos. E não é esse o intuito da educação, né? Sabemos que a gente precisa ter outros tipos de motivações para que o nosso trabalho seja reconhecido, seja um trabalho bem feito e tenha um objetivo, e que esse objetivo seja concluído, certo? Depois que ele traz essa relevância, ele traz que nós temos que dar essa importância, essa relevância à nossa formação. E que nós temos que ter um posicionamento político. E ele vai mais a fundo, mas eu vou falar mais simples porque eu já estou vendo que eu estou falando demais. Ele diz assim: é preciso acompanhar a atuação daquele ou daquela em que votamos, não importa se para quê, se para vereador, deputado estadual, federal, prefeito, senador, governador ou presidente.
vigiar os seus passos, seus gestos, suas decisões, suas declarações, seus votos, sua omissão, sua conivência com a desvergonha, cobrar suas promessas, avaliá-las com rigor para nele ou nela de novo votar ou negar-lhes o voto, negar-lhes o nosso voto e comunicar-lhes a razão de nossa posição, mais ainda tornar tanto quanto possível pública a nossa opinião. Então aqui ele está trazendo que vai muito além do que dentro das salas de aulas, tanto da formação quanto da parte profissional mesmo. A gente precisa nos posicionar porque isso não passa da gente. Quando a gente fala assim, nós precisamos dar importância à nossa formação, à nossa profissão, mas não depende só da gente. Muitas coisas não dependem de nós. E a questão política pode nos ajudar, por isso ele foca tanto na parte das lutas. Nós devemos lutar, votar adequadamente, e não só votar, mas ficar vistoriando para saber se cumpriram as promessas, se mentiram, em que eles votaram, se votaram a favor da educação ou contra, e em todos esses contextos. Aí ele traz mais um trecho. Chego quase a hesitar pelo óbvio, que é em dizer que, na verdade, estes, como quaisquer outros problemas ligados à educação, não são problemas pedagógicos, são problemas políticos e éticos, tanto quanto os problemas financeiros o são. Então, ele traz aqui que a gente precisa entender que os problemas não partem só da gente, são problemas políticos e históricos. São problemas que vêm desde a colonização. Então, a gente precisa trabalhar isso, lutar para que essas coisas sejam transformadas. E ele traz aqui um texto que provavelmente eu não vou achar agora, mas que a gente não pode mais ficar aceitando algumas desculpas como podemos aumentar o salário de tal função por conta que são menos do que os professores, são menos quantidade. Professores são muitos, são milhões e aquela outra classe é menos, então eu posso aumentar aquela porque são menos e o dos professores eu não posso. Por quê? Porque a nossa função é importante, tal qual as outras funções também são. Então, se aquelas profissões também são fundamentais para a sociedade, a nossa função, a nossa profissão também e deve ser valorizada como tal. E no final ele traz a transformação da sociedade pela educação. E ele traz, eu vou ler rapidinho, viu? Um trechozinho aqui. É bem verdade que a educação não é a alavanca da transformação social, mas sem ela, a transformação social também não se dá. Nenhuma nação se afirma fora dessa louca paixão pelo conhecimento, sem que se aventure plena de emoção na reinvenção constante de si mesma, sem que se arrisque criadoramente. Nenhuma sociedade se afirma sem o aprimoramento de sua cultura, da ciência, da pesquisa, da tecnologia, do ensino. E tudo isso começa com a pré-escola, que por sua vez precisa da universidade. Então, ele traz que a sociedade se transforma a partir da educação, assim como a educação da sociedade. E a gente precisa valorizar ela dessa forma para que ela caminhe da forma que se deve. E que não existe a universidade, a gente dá muito valor à universidade, mas a educação infantil também é de extrema importância para o desenvolvimento e que aqueles grandes políticos, grandes empresários e aquelas pessoas públicas que nós conhecemos e que damos muito valor e que os salários são exorbitantes, eles precisaram dos professores para chegarem até ali. Então, por que não valorizar a classe dos professores, não é isso? Falei demais, então é só isso mesmo, viu, gente? Beijo e até a próxima.